Olá, galerinha do sétimo ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início às nossas atividades do mês de novembro. No mês de novembro, nós vamos estar estudando o capítulo 7 do livro didático de vocês, As Grandes Navegações. Vou estar falando aqui brevemente um pouquinho sobre esse conteúdo. Vocês vão lá no livro didático e se aprofundam. Eu também vou postar um vídeo extra e vou estar aqui explicando para vocês a atividade de vocês de hoje, certo? Bom, as grandes navegações. O que foi essas grandes navegações, né? Essas grandes navegações foram viagens marítimas que ocorreram no século XVI, onde países europeus se lançaram no mar. Vocês imaginem século XVI, certo? 400 anos atrás, como eram as embarcações e como eram essas viagens. Então, eles tinham medo de saírem navegando por mares que eles não conheciam. E por que eles foram, né? Eles foram porque os europeus foram os primeiros a se lançarem nessas grandes navegações. Eles realizavam um comércio que gerava muito lucro, que era um comércio com o Oriente, comércio de especiarias. Especiarias eram temperos, né? Como açafrão, canela, cravo, pimenta, gengibre, né? Lembre que naquela época não tinha geladeira, então muitos desses temperos eles utilizavam para estar conservando alimentos, e as especiarias elas eram vendidas muito caro na Europa. Para ir comprar essas especiarias para vender na Europa, eles passavam pelo mar Mediterrâneo. E a passagem era controlada por árabes e italianos, e eles proibiram a passagem. Daí, qual a alternativa? Buscar uma nova rota. Foi quando eles começaram a iniciar essas grandes navegações, né, agora utilizando como rota o Oceano Atlântico, certo? O primeiro país a se lançar nessas grandes navegações foi Portugal. Mas nós vamos ver o porquê. Uma coisa que eu quero estar falando para vocês é um pouquinho sobre essas viagens. Vejam, nessas viagens que eram feitas, vocês veem aqui uma imagem, chamadas de caravelas, certo? Eram embarcações que eram movidas pelo vento, e os navegadores eles tinham medo porque eram mares que eles não conheciam. Então eles enfrentavam muitos perigos, tinham perigos reais e perigos imaginários. Quais eram os perigos reais que eles poderiam enfrentar, né? Eles poderiam enfrentar tempestades, né, ventania, doenças, porque eles ficavam muitos meses nessas viagens, e daí eles ficavam muito doentes, né? Uma doença que era muito comum era chamada de escorbuto, onde a gengiva deles começavam a sangrar, e daí isso era causado por causa de falta de vitamina C, água, né? Falta d'água, os alimentos, eram viagens que ficavam 2, 3 meses, então os alimentos eles se estragavam, então doenças, né, mau tempos, isso tudo eram perigos reais que eles imaginavam, fora os perigos imaginários, né? Por exemplo, para eles, mulher não podia viajar, porque mulher na embarcação ela podia dar azar. Eles acreditavam que no mar existiam chamados monstros marinhos, né, que podiam atacar eles e acabar afundando a embarcação. Outro perigo imaginário, eles acreditavam que a Terra ela era plana, e eles podiam ir navegando em linha reta e chegar a um abismo e cair. Então eram todos pensamentos que tinham nas pessoas daquele período, né? Estava presente na mentalidade deles. Mas por que Portugal, né? Foi um país que se lançou nessas grandes navegações, né? Esses países eles tiveram vários motivos, né? A motivação econômica, como também a motivação religiosa. Motivação econômica para participar desse rico comércio de especiarias, e uma motivação religiosa porque na Europa
final do século XV, início do século XVI, teve lá uma reforma religiosa, onde surgiu uma nova religião, né, que teve origem com um padre chamado Martinho Lutero, e daí os católicos, a Igreja Católica perdeu muitos fiéis, então eles queriam ir para outras regiões, dominar outras regiões para poder, né, expandir, conquistar novos adeptos para a religião católica, como também, né, combater o que eles chamavam de infiéis, que eram pessoas que não acreditavam na Igreja Católica. Então Portugal ele foi o primeiro, né, país europeu a se lançar no mar. Depois veio a Espanha e depois foram outros. Por que Portugal ele foi o pioneiro, né, nas grandes navegações? Primeiro, ele foi o primeiro a centralizar o poder, ele foi o primeiro ao rei ele ter poder. Portugal tinha uma posição privilegiada, então ficava ali banhado, né, a posição geográfica banhado pelo oceano, e daí eles tinham experiências de navegação com o mar aberto, né, porque a pesca era muito comum. Como eles tinham experiência com navegação com o mar aberto, eles também acabaram desenvolvendo técnicas e conhecimentos necessários à navegação, né? Então, entre eles eu posso estar aqui mostrando para vocês, tinha o astrolábio, que vocês veem, a bússola, né? Dentre outros conhecimentos técnicos que eles tinham, certo? Bom, e daí Portugal se lança nessas grandes navegações. No livro de vocês podem ver aí um cronograma de viagem. Para chegar até a Índia, a proposta era contornar o continente africano, né, e chamado de périplo africano, para poder, né, contornar a África, para poder chegar até a Índia. Foi aí que chegaram até a América, porque até o momento a América não aparecia nos mapas que eram, né, desenhados na época, e Portugal vai primeiro, e em seguida a gente vê a Espanha nessas grandes navegações, né? A Espanha, Portugal, a proposta era contornar o continente africano para chegar até a Índia. Espanha tinha uma outra proposta, né, com o navegador genovês Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tinha a proposta de navegar em linha reta. Só que, como eu disse a vocês, ele já sabia que existia o continente americano. Quando navega em linha reta, Cristóvão Colombo chega à América e pensa ter chegado às Índias, e chama os habitantes que aqui estavam de indígenas, né? Por isso que os habitantes daqui foram chamados de índios, porque ele pensou que tinha chegado até a Índia, certo? Bom, fora os espanhóis, outros navegadores também, outros países também se lançaram nessas grandes navegações, como franceses, ingleses, né? A Espanha e Portugal são os primeiros a chegar até aqui, a América, né? E daí eles fazem um acordo dividindo as terras aqui do continente americano, em especial na América do Sul, né? Com um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que delimitava, né, o território que pertencia a Portugal, que é o território onde hoje é o Brasil, e o território que pertencia a Espanha, certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó, a nossa atividade de hoje. Primeiro, vocês vão fazer, vão ver o livro de vocês, podem pesquisar, vocês vão fazer um mapa mental sobre as grandes navegações. Usem a criatividade de vocês e caprichem. Não é um texto, são tópicos, pontos que vocês acham importantes. Então, vocês podem pegar os subtemas do livro de vocês e colocam lá o que vocês acham importante. Em seguida, vocês vão responder essas questões aqui do livro de vocês, certo? Então, vejam só, ó, aqui na página 170, vocês veem aqui a segunda questão, que é uma questão de análise de texto. Então, todas as questões no texto, certo? Falando sobre especiarias, vocês vão encontrar a letra A e a letra B no texto. A letra C tem dizendo quais foram as consequências do controle dessa rota para os
portugueses. Então, vocês também encontram no texto, né? Os portugueses encontraram a rota para as Índias, né? Qual foi a consequência? Tem a ver com o porquê eles queriam ir. A terceira questão, que é de marquem o item, coloquem aqui o item que vocês acham, para marcar na incorreta, coloca o item aqui, tá bom? E daí é para corrigir, vocês vêm e corrigem. Quarta questão, para apontar os principais fatores do pioneirismo português nas grandes navegações. Então, por que Portugal foi pioneiro? Eu falei aqui para vocês, e tem no livro também, tem um subtema, né, o pioneirismo português, está em negrito os pontinhos quais foram, né, os principais fatores. Quinta questão, também análise de texto, tem aí um poema, versos de um poema de Fernando Pessoa, que fala sobre essas viagens marítimas. Então vocês vão lá ler, uma questão de interpretação. E a sexta questão, que tem um poema também, e tem aí que é uma questão objetiva para vocês marcarem. Então lê o poema, de acordo com o poema vocês marcam na alternativa correta, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar mandando um oi para a professora, tá bom? Que eu estou disponível para vocês. Um forte abraço, fiquem bem e tchau, tchau!